Olá, você que nos acompanha aqui neste canal, eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e hoje vamos para o nosso 77º vídeo, baseado em Mateus capítulo 11, de 25 a 27. E quero pedir a você que dê um clique aí, curta, depois compartilhe, se inscreva no canal, pergunte, dê a sua contribuição de ideias, enfim, faça essa interação porque ajuda muito o nosso canal. Então vamos para Mateus capítulo 11, de 25 a 27, um texto extraordinário, conhecidíssimo, Diz assim a Bíblia: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Olha, aqui nós temos um texto interessante, delicado, em que Jesus faz uma oração ao seu Pai, agradecendo porque a percepção de Deus não se dá através do aculturamento, do conhecimento humano, mas é um processo milagroso. Mais tarde, no Evangelho de João, no capítulo 16, vai estar escrito: e o Espírito vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, o ser humano precisa da ajuda de Deus para perceber o próprio Deus, para perceber o próprio Deus. Às vezes, o conhecimento humano, ele até muitas vezes atrapalha. Em que sentido? Porque a cultura, o conhecimento é ruim? Não é ruim. Mas que às vezes ele torna a pessoa vaidosa. A pessoa que tem menos conhecimento, menos isso, menos aquilo, às vezes se mostra uma pessoa menos difícil de ser acessível, menos distante, mais acessível, enquanto que a pessoa, às vezes, portadora de muita coisa, envaidece-se e ela fica naquele pedestal e então não se permite conhecer. A necessidade de Deus todo ser humano tem, o pequeno, o médio e o grande. Mas por que a gente fica perguntando, por que geralmente são pessoas mais simples que alcançam, que se convertem a Cristo Jesus? O apóstolo Paulo chega a falar em 1 Coríntios: vejam vocês se são muitos os nobres desta vida que se convertem ao Senhor, que são servos do Senhor. Não, são os simples. Por quê? Porque a pessoa que menos tem, ela se atrapalha menos no perceber, muitas vezes, a pessoa de Deus. Às vezes, quem tem muito se atrapalha bastante. Então, esse texto, ele é um texto que dá essa nota de Jesus, mas preste atenção, porque ela não está dizendo, ela não ensina uma predestinação. Essa é a questão aqui que eu quero tocar. Porque a predestinação é uma ideia teológica que tem muita força nos meios evangélicos e acadêmicos e que diz que Deus escolheu determinadas pessoas para a salvação e outras não escolheu, ou escolheu para a perdição.
Olha, essa ideia é uma ideia estranha, a meu ver, e estranha à Bíblia, né? Não, a Bíblia, muito pelo contrário, ela deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Em determinada ocasião da vida, eu estava conversando sobre eleição e predestinação com um amigo que pensa totalmente diferente do que eu penso nesse assunto. E aí eu fiz para ele o seguinte, eu propus a ele duas perguntas. A primeira pergunta, eu disse assim, eu quero te fazer uma pergunta antes da queda, e quero te fazer uma pergunta sobre o ministério de Jesus. Tá bem, então vamos lá. E aí eu fui para a pergunta número 1 e disse assim, Deus queria que Adão pecasse? Ele parou, disse, queria. Como é que você sabe que queria? Porque ele sabia que ia pecar. Eu não te perguntei isso, falei. Estou perguntando se Deus queria que o homem pecasse. Assim. Pois é. A Bíblia diz que Deus não queria que o homem pecasse. E abri lá em Gênesis 2,15 e li para ele. Colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar e ordenou, verso 16 dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vou perguntar de novo. Deus queria que o homem pecasse? Sim ou não? Não. Deus não queria que o homem pecasse. Por que não queria? Porque está escrito que não queria. E aí eu perguntei, ou Deus estava fazendo um teatrinho, dizendo que não queria, mas na verdade queria. E ele disse, não, acho que Deus estava fazendo um teatro. Segunda pergunta, Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por que Deus vai oferecer alguma coisa para alguém que não pode alcançar? Por que Deus faria isso? Qual o sentido disso? Parece nazista que comia, fazia lanches na frente de pessoas famintas nos campos de concentração. Quer? Você quer? Pega aqui. Mas pega como? Se a pessoa estava trancada, estava do outro lado da cerca. Como pegar? E sabe o que ele disse? Essa é uma boa imagem. Eu acho que Deus estava oferecendo alguma coisa que não podia, que o homem não pode pegar. Aí eu mudei de assunto. Eu disse assim, vamos conversar sobre time de futebol então a partir de agora, que aqui já esgotou. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, é verdade, o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar em cada um de nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem pessoas escolhidas para o céu e pessoas escolhidas para o inferno. E isso não faz parte das Escrituras Sagradas. Então, é verdade, o conhecimento humano pode atrapalhar. A sabedoria humana, os cursos, a vaidade pode atrapalhar. Mas Deus quer salvar tanto o simples, o pequeno, como o grande. Que Deus deseja que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Como diz lá o profeta, desejaria eu a morte do ímpio? Diz o Senhor, de maneira nenhuma. Antes desejo que se converta e viva. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? Então, no que diz respeito à predestinação, eu tenho muita resistência a essa ideia e
Entendo que o Espírito de Deus precisa trabalhar no coração do homem, mas que Deus quer salvar a todos, sem exceção, ainda que ele saiba que isso não acontecerá. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.